Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de abril de 2014, é um sábado. O verbete é de número 2983, ele tem 5 páginas, 48 elogias e 17 máximos. O tema é irresistibilidade holopensênica evolutiva e a especialidade é holopensenologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Maria Luísa Pinto. A Maria Luísa Pinto, ela é professora aposentada do ensino fundamental, brasileira, natural de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, e ela é voluntária da Conscienciologia desde novembro de 2012. A irresistibilidade holopensênica evolutiva é a força decisiva autovivenciada pela consciência intermissivista, homem ou mulher, propícia a ampliar a recuperação de cons magnos dos princípios da Conscienciologia rumo ao megafoco pessoal favorável ao cumprimento da autoproexis. Na pensenologia nós destacamos o vínculo energético com a fogueira ortopensênica, o holopensene pessoal da experimentologia, o holopensene pessoal da interassistenciologia, o holopensene pessoal da cosmovisiologia, a harmonização e o extravasamento cosmoético do mater pensene, do bom profissional enquanto doador universal, o mater pensene descortinado na família evolutiva, trilhando os mesmos ideais, o pen do pensene dando ênfase na teática evolutiva. Na fatologia, a imersão vivencial na cognópolis foz, o megafoco, a afinidade e a vontade inquebrantáveis de estar presente holossomática e holopensenicamente no SEAEC, a intenção pessoal de não só receber, mas atuar junto aos amparadores e compassageiros evolutivos, tornando-se mini-peça do maximecanismo, o autoinvestimento da cláusula pétrea da PROEX, a vivência da descrenciologia, o achego à família evolutiva, o chancelamento autoevolutivo confirmado através da descrenciologia e das neoverpons, a felicidade de se ver de ser você mesmo, o regozijo de se reconhecer intermissivista, o conforto e a alegria mental somática de defender verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. Nós destacamos aqui que tem 21 linhas na fatologia, o que constitui o máximo para o verbete. E a gente convida então a todos para lerem com calma, né, que tem muito dado interessante aqui na fatologia. Na parafatologia, a claudiência vivenciada em laboratório, seguido de confirmação dos compassageiros evolutivos de pacto feito no curso intermissivo, o mental soma tomando as rédeas da autopensenidade na teática multidimensional, o N do pensene fazendo intercâmbio com as energias conscienciais, a recuperação de cons acompanhada de gratidão pelas oportunidades recebidas, a convicção de o balneário energético SEAEC ser réplica de comunidade extrafísica avançada. Também chamamos a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. Na remissiologia nós destacamos a aceleração da história pessoal, efeito balneário bioenergético, investimento consciencial, priorização da proexis e vínculo proexológico. A frase enfática: a cognópolis foz exerce nos intermissivistas e pré-intermissivistas irresistibilidade holopensênica evolutiva, inserindo o proexista na condição de mini-peça lúcida na max proexis grupal. Questionologia: você já sentiu a irresistibilidade holopensênica evolutiva da cognópolis foz? Se ainda não teve tal experiência, está se preparando para vivenciá-la? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui aí com 3 fontes de referência.
Agora vamos ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Na mega-análise, o João Paulo destaca 20 termos ou conceitos que dão uma visão geral do verbete de hoje, né? Que é a irresistibilidade holopensênica evolutiva. Então, quais foram as 20 palavras, os 20 conceitos que o João Paulo destacou? Interassistencialidade, autoenvolvência, paraconexão, maxiproexis, reciclofilia, influência, abertismo, afinidade, atratividade, ortopensenidade, megafraternidade, vincupensenidade, materpensenidade, homeostaticologia, experimentologia, holopensenologia, cosmoeticologia, autopriorologia, evoluciologia e efeitologia. Nós queremos aqui fazer alguns convites. 2 são para convites de escrita, né? Um é da Enciclosapiens, que convida aqueles que já fizeram o programa Verbetografia para participarem aqui do completismo verbetográfico. É a chance de efetivar, de realizar e de completar, aí, de chegar ao completismo da tarefa de escrever o seu verbete e fazer a sua autoinclusão aqui na enciclopédia. Em que momentos, né, que é realizado esse completismo verbetográfico? É todo domingo, ou seja, aos domingos de 14h30 às 17h30. O local é na sede da Enciclosapiens e o investimento aqui mensal é de 80, avulso é de 25 e semestral é de 360, podendo dividir em 6 vezes. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, 45 código de área, 3525-2652. Para aquelas pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, que vierem passar algum tempo aqui em Foz do Iguaçu, elas podem se organizar para participarem do completismo verbetográfico aos domingos. Um outro convite aqui é para a assessoria grafopensênica. O primeiro que nós lemos aqui, o completismo verbetográfico, é um ambiente otimizado para completar o verbete. A assessoria grafopensênica já é destinada para o livro pessoal e ele é realizado pela Uniescom, que oferece orientação personalizada ao autorando da CCCI. A análise da obra é realizada por 2 autores da Uniescom e numa reunião é feita aí a assessoria grafopensênica. Para informações e agendamentos, o e-mail uniescom.cci. Então, deixa eu ler. Não, CCCI. uniescom.cci, tudo junto, @gmail.com. E, por último, aqui, a promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é o novo tratado do professor Valdo Vieira. Nós convidamos todos vocês a participarem aqui dessa mega promoção e, ao mesmo tempo, favorecer a publicação dessa obra tão importante para todos nós aqui. São 2 volumes essa obra, tem um desconto de 20% para quem comprar antecipado, então o valor sai de R$ 340 para R$ 272. Contribua então para essa publicação dessa grande obra e os contatos são editares@editares.org e o telefone 45 código de área 2102-1407 ou pela epígrafe pelo telefone 45 código de área 3525-0867. A gente também informa e alerta, né, que o frete deverá ser pago pelo comprador. E como sempre, eu dou aquela dica de que você compra à distância e depois vem aqui para receber, né? Porque aproveita e faz uma pequena imersão ou uma grande imersão no CAEC, nesse Holopensene aqui, fazendo aí um rapport aí com o verbete de hoje, né, Maria Luísa?
Então, Maria Luísa, antes de passarmos ainda para as perguntas dos teletertulianos, a gente vai fazer a pergunta clássica para você. O que te motivou a fazer esse verbete e o que fazer esse verbete te ajudou aí a centrar mais as ideias? Boa tarde aos tertulianos, para-tertulianos, teletertulianos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Enciclosapes pelo apoio, pela atenção, pela delicadeza. Nós é que te agradecemos pela competência, pela persistência e pela garra aí de fazer o verbete. Um agradecimento especial à professora Rosa Nádia, à professora Dulce, à professora Keiko, a Marilene, amparadora aqui do meu lado, amparadora intrafísica, a Nilce, enfim, a toda a equipe verbetográfica, porque eu sei que no meu verbete teve muito piolinho, muita lêndia e muita viuvinha para ser catada. E o remedinho usado foi a assistência com muita cosmoética. Para quem não sabe, o piolinho que a gente fala, que tem uma fase do verbete que ele vai para pente fino, né? Aí cata todos os pinguinhos, coloca todos os pingos nos is para chegar aqui. Valeu, tá? O que me levou a escrever esse verbete foi a descrenciologia. Eu, com uma semana que eu estava estudando a conscienciologia, eu já estava louca para vir para Foz do Iguaçu. Sabia que eu iria me sentir um peixe fora d'água, mas eu não me importava. Eu falei, eu vou lá, aconteça o que acontecer. Mas as sincronicidades sempre me acompanhando, nada sendo por acaso. Eu fiquei sabendo de um curso que ia ter em Itajubá, que é a cidade vizinha da minha, Minas Gerais, e é 100 quilômetros da minha cidade. Me inscrevi nesse curso. Este curso é o CIP, que era através do IPC de São Paulo. Aí, com uma semana, com 15 dias antes do término deste curso, eu já estava de mala pronta, olha a ansiedade, de mala pronta, com a passagem nas mãos, com a proatividade a tiracolo. Aí eu falei, dessa vez agora terminou, eu vou para lá. Só que aí eu não ia sentir muito um peixe fora d'água, né? E quando eu vim para cá, eu fiquei em imersão no Világio mais ou menos um mês. E neste período, eu fazendo todas as experiências, porque o que me trouxe aqui foi as metáforas do professor Valdo. A época que ele mediava as tertúlias, eu assistia uma tertúlia de manhã, uma cedo e uma tarde. Só não assistia no dia do curso, né? Mas era uma cedo, uma tarde e uma noite. E a metáfora que ele usava, a fogueira. Perto da fogueira aquece mais. Venha, experimente. Eu falei, poxa, eu preciso ver se essa fogueira é boa mesmo, se eu vou sentir alguma energia, o que eu vou sentir, quantas fogueiras teria, né? Outra metáfora foi o banho de loja consciencial. Eu também queria saber o que era um banho de loja, porque na Socim, você toma um banho de loja, você sai impecável, bonita, linda, maravilhosa. Eu falei, eu quero ver lá, como que seria esse banho de loja consciencial, como que eu iria sentir, quantos banhos eu teria que tomar, eu deveria tomar, quem que daria esses banhos. E uma outra metáfora, que também me chamava a atenção, era o famoso soco na cara e fratura exposta. Para quem não sabe, um soco na cara é um impacto terapia, né? É um matares com muita qualidade. E eu sabia que eu ia levar um soco na cara aqui, não sabia de quem. Não sabia se era do professor Valdo, se era de algum Opcom, se era numa fogueira, né? Ou se era numa loja. Então, essa imersão nesse período que eu fiquei aqui, fazendo toda essa experiência, participando, me aquecendo na fogueira, tomando os banhos de loja, levando soco na cara, foi que nasceu esse verbete irresistibilidade holopensênica evolutiva, que é relacionado com a Cognópolis. Tá bom, agora vamos começar as perguntas dos teletertulianos. Tem bastante pergunta aqui, vamos ver. A verbetógrafa, a professora Maria Luísa, Fatologia, página 33, primeira linha. Como foi que ocorreu a sua primeira imersão vivencial na Cognópolis Foz?
o que a atraiu? Você já falou pela sua agora, mas você pode reforçar aí a primeira imersão vivencial, o que te chamou a atenção? Ah, ok. Foi foi muito interessante, foi cômico, porque eu tenho um problema de visão, né, já que eu comento. Mas para mim foi fantástico. Como eu falei, eu estava muito ansiosa para vir para cá, e na hora que eu cheguei no aeroporto, aquele negócio não chegava nunca o táxi, eu naquela ansiedade, o que será, como é que vai ser lá? Aí nós estávamos chegando aqui, que estava o meu sobrinho, que é meu aparador intrafísico de lá da minha cidade, que veio comigo. Porque se ele não viesse, eu vinha do mesmo jeito. Falei, olha, eu estou indo para lá, você quer ir? Aí ele topou, falei, vamos nessa, estou dentro, né? Aí na hora que chegou, que foi chegando, o motorista de táxi foi mostrando. Aqui começou a mostrar ali o Campo dos Sonhos, isso aqui é o outro condomínio, isso aqui é isso. Foi mostrando. Eu queria chegar ao CAEC. Como será o CAEC? Como que será lá dentro? Aí, na hora que eu pisei, que eu entrei aqui dentro do CAEC, o táxi deixou, em vez de eu ir lá na recepção pegar a chave, ficou dois bobos olhando para tudo quanto é lado. Sabe? Parecia aquilo, dois bobão. Aí ele desceu, tiramos a mala, não fui pegar a chave, a gente ficamos olhando para cá, para o tertuliário. Eu até o guardei aqui um dia, ele falou, tia, o que você está achando disso? Eu falei, fantástico, é mágico. Tia, eu estou falando sério. Eu falei, mas é mágico. Ele é barbudo e tem um cabelo, emenda com a barba, ele passava assim a mão na cabeça. Tia, isso aqui é um monumento. Eu falei, realmente, isso aqui é um monumento, isso aqui é mágico. Tia, para de falar que é mágico. Porque eu vim do misticismo, né? Eu falei, mágico é uma coisa que encanta, cara. Isso aqui é mágico. Aí ele, isso aqui é fenomenal. Ele estava deslumbrado, né? Aí descemos, eu fui pegar a chave, a Sônia, como sempre, né, ela estava assim de gente, ela foi muito atenciosa, e daqui a pouquinho a gente vai lá, eu vou explicar alguma coisa. Eu falei, não, tranquilo, vamos conhecer isso aqui primeiro. Aí nós entramos no vilarejo, paramos de frente e começamos a admirar de novo o tertuliário, aquela história. Amanhã a gente entra lá dentro, amanhã a gente vai ver como que é. Essa é uma fogueira, isso aqui também é uma loja. E conversando entramos. Aí na hora que nós entramos, é lógico, a mulher sempre demora um pouquinho mais para guardar as coisas. Ele chegou no meu quarto. Tia, o que você está achando? Falei, fantástico, cara, eu vou pescar tudo que eu tenho direito. Ele, o quê, tia? Você vai pescar? Eu falei, vou pescar peixe pequeno, vou pescar peixe grande, vou pescar de barco, vou pescar de canoa, vou pescar de barcão. Tia, você está ficando louca? Eu não vou pescar, eu vou pesquisar. Eu falei, cara, é uma metáfora. Mas você não está vendo lago nenhum, como é que você vai pescar? Ele me perturbando. Eu falei, cara, eu vou ficar de olho no peixe e o outro no gato. Eu não estou entendendo nada que você está falando, tia. Aí ele pediu para eu fazer um favor para ele. Você me faz um favor, tia? Vai lá fora, lê a placa do vilarejo. Eu falei, olha, eu posso ir lá fora, não sei aonde que é o vilarejo, mas você sabe que eu não enxergo, eu vou procurar saber onde que é. Tia, o vilarejo é onde que nós estamos aqui. Eu nem sabia que lá era o vilarejo, era a emoção que eu estava, estava tudo... A emoção não ajuda, né? Essa boa experiência, porque você perdeu tempo com a emoção, podendo já aproveitar, né? Mas o problema é que eu não enxergo mesmo, né? Aí eu fui, voltei, fiquei conversando com ele lá no quarto. Vamos, tia, vamos. A gente queria conhecer os bustos, descer e andar. Aí na hora que ele passou lá no vilarejo, ele falou, tia, lê essa placa para mim. Eu, Casa do Pescador. Tia, lê de novo. Eu, Casa do Pescador. Soletra, eu, Casa do Pescador. Mas na mente, né? Aí ele me puxou pelo braço. Tia, vamos ler agora. Eu, Casa, lê o resto. Pescador. Tia, é pesquisador. Eu falei, agora que eu estou entendendo. Porque você queria pesquisar e eu estava pescando. Porque eu li Casa do Pescador. Então, para mim, foi tudo cômico o dia que eu cheguei. E a primeira noite que eu dormi aqui no vilarejo foi... Olha, eu estou com 61 anos de idade. Sempre gostei de trabalhar com energia. A minha última fase foi do misticismo, então ajudou muito esse trabalho de energia, porque eu trabalho desde
do espiritismo, mas a primeira noite no vilarejo aqui foi uma extrapolação. Eu não lembro o horário, porque eu nunca fui de marcar nada, né? Nunca fui de marcar. Eu acordei só com um jato de energia dos pés e na cabeça. Aí, na hora, eu falava, nossa, isso aqui é loja, isso aqui é... Eu estou numa loja ou eu estou numa fogueira, o que é quando isso? Quando você diz loja, você quer dizer o quê? Loja de... Não, quando eu digo... Qual da expressão banho de loja? Loja consciencial, porque tudo para mim aqui é uma loja. Curso é uma loja, dinâmica é outra loja. É uma metáfora. Uma metáfora. Tudo para mim, isso aqui era loja. Eu falei, mas que loja que eu estou? Será que o vilarejo... Porque essa palavra loja, ela tem uma conotação também, até certo ponto, porque tem algumas entidades assim que chamam o local de loja, e a gente não chama isso aqui de loja. Por isso que eu estou querendo chamar a atenção, tá? Ah, tá, ok. Então, é por isso, porque essa palavra então, mas loja... você está meio... Aí veio uma vez, aí eu apaguei, de novo. Aí foi 3 vezes isso. Eu com 61 anos, eu nunca senti uma energia tão forte como o primeiro dia de vilarejo. O vilarejo, para mim, é um encanto. Então, você deve ter percebido... essa questão aqui, que é a segunda questão. Fatologia, página 33, primeira linha. Como ocorre o ato de colocar mais lenha na fogueira interassistencialmente? O ato de colocar mais lenha na fogueira interassistencialmente é o seguinte. Eu vim para cá para saber o que era a fogueira. Como que eu iria me sentir perto da fogueira, ou se eu ia sentir essa energia. Eu não saberia se eu ia sentir tão forte. É por isso que é a descrenciologia, né? Aí, como eu senti, como eu adentrei nessa fogueira e percebi como que essa energia é fantástica, como aqui é cosmoético, como é bom estar nessa fogueira, eu quiser fazer parte dessa fogueira. Não, só para complementar isso aí, a terceira pergunta é, na página 33, fatologia. Por que você escreveu tanto neste verbete sobre a fogueira? Deter o avanço do fogo, tocha aceso, o que significa isso? Qual a relação com suas vivências pessoais? Estou te fazendo essa pergunta para você explicar mais. O que é essa metáfora da fogueira para você? Olha, essa fogueira, como o professor falava, que perto da fogueira aquece mais, para mim, se tratando de energia, porque é uma energia consciencial, foi a maior energia que eu senti na minha vida, que eu vi, que eu adentrei. Então, para mim, eu descobri que cada consciência aqui é uma fogueirinha que se une através dos pensenes e que se interage com o objetivo na assistência e na tares. Eu fiz uma metáfora, até pus no verbete, que eu considero que a fogueira, que a Cognópolis seja a maior abrigada consciencial do planeta. Porque na SOCIM, se aciona um corpo de bombeiro, ele sai a 200 por hora, 1000 por hora, para salvar as consciências que estão lá na fogueira e eliminar aquele fogo. Aqui é o contrário. Os intermissivistas, os concessiólogos que trabalham, os voluntários que trabalham nessa fogueira, eles têm muito amparo, têm muita lucidez, muita cosmoética, e só joga as consciências e a consciex dentro dessa fogueira, se elas estiverem predispostas. Então, isso aqui é o máximo. Agora, tem uma outra visão também que você pode ter, que assim, a energia não tem nem tempo nem espaço, né? Então, assim, da onde, por exemplo, esses teletertulianos, da onde eles estão, eles podem acessar as energias daqui. Então, pelo menos é uma outra maneira de ver também. É outra maneira e não é, porque é uma variação da mesma maneira, na verdade. Então, mas você estando aqui, você sente, pode ser até psicológico, e pode ser também da questão da proximidade mesmo. Você estando aqui, com certeza, a energia é mais eficiente. Então, essa que eu acho que é a metáfora, entendeu? Que a energia não tem nem tempo nem espaço, mas, ao mesmo tempo, se você está mais próximo do teu grupo evolutivo, da onde está saindo aquela energia, você sente com mais força, você está dentro mais do holopensene, então é mais fácil, às vezes, você aproveitar, né, daquele momento ali, daquela energia.
É a mesma coisa que você falou, mas de uma outra maneira, né? Vamos lá, em Fatologia, página 33, 13ª linha. Como vivenciar plenamente o vínculo com a Conscienciologia alinhado ao gosto pessoal? O vínculo com a Conscienciologia, eu acho que eu já falei um pouquinho, eu sempre gostei de trabalhar com energia. Quando, a época que eu fui espírita, o professor Laurentino defendeu um verbete aqui, ele falou de um centro que não era nem Umbanda e que não era nem Mesa Branca. Eu fiz parte desse centro espírita, fui uma das fundadoras, fui secretária deste centro. E desde essa época eu já trabalhava com energia. E no espiritismo, você não fazia lá mentalização de 1h30 e jogava energia para hospitais, para orfanato. E desde aquela época, então eu já fazia esse trabalho. Eu trancava no meu quarto, não saía de lá, começava, vinha a inspiração de uma mentalização e caminhava essa mentalização. E depois, eu, por N motivo, larguei do espiritismo. Do espiritismo, caí no misticismo. Então, lá eu comecei a trabalhar mais com energia, que é uma coisa que eu gostava de fazer, é essa assistência. Então, o vínculo que eu falo energético com a Conscienciologia, ainda mais agora, eu estamos... Ele está perguntando o vínculo com a Conscienciologia alinhado ao gosto pessoal. Então, alinhado ao gosto, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer essa doação de energia, trabalhar com essa assistência. E aqui tem dinâmica cedo, tem dinâmica à tarde, tem dinâmica o dia, a semana inteira, o mês inteiro. Atende as suas Atende as minhas, nesse sentido. A professora Maria Luísa, Pensenologia, página 33, primeira linha. Gostaria que comentasse sobre o Mater Pensene descortinado na família evolutiva, trilhando os mesmos ideais. Essas perguntas, agora eu tenho uma série de perguntas que vêm da sua terra, Conceição dos Ouros. Então, é que essa família aqui, este grupo é um grupo em alto nível. Aqui não se usa máscara, não pensa em ganhos secundários, não tem negocinho, não existe cobrança. Então, é gostoso você estar aqui, porque você está falando a mesma linguagem, que é essa linguagem da energia. Se tudo aqui é fácil, se eu falar, por exemplo, que eu vi um serenão, ninguém vai assustar. Se eu falar que eu vi alguém que foi decapitado, ninguém vai assustar. Mas a gente tem o princípio da descrença, né? Mas ninguém não assusta, mas vai pesquisar, não é isso? Mas ninguém também assusta. Lá na Socin, se falar que viu uma consciência desse estilo, não do serenão, ele já fala que é falta de humildade, né? Se for do outro tipo, está assediado. Muito assediado. Mas é bom deixar claro, Maria Luísa, que assim, você pode falar no que você quiser, a gente não vai recriminar você, mas a gente também não vai acreditar, a gente vai usar o princípio da descrença, porque senão o pessoal vai pensar que o que quiser pensar, o que quiser ver, que isso aqui é uma... Não, eu tô mas não é, isso aqui tem a teoria, a gente tem todo um estudo mais sistemático para fazer, tem todas as técnicas, né? Que são mais mentais e somáticas para você estudar as questões, tem o princípio da descrença, que é você não acredita em nada no que o outro fala, tem as suas próprias experiências, tá certo? Não, mas eu estou falando aqui no sentido das dinâmicas, para você trabalhar as dinâmicas, que na hora que você está lá nessas dinâmicas, ou mesmo num curso, então facilita, a gente consegue trabalhar isso aí através da teoria e da prática. Eu tinha prática. Sim, mas eu não tinha teoria. Agora, aqui, eu estou ganhando teoria. Então, conviver com uma pessoa de alto nível, que nem esse grupo, que nem essa família, para mim ajuda muito. Eu acho que você está correta mesmo. Aqui você tem aqui você tem uma abertura para pesquisar mais, para se auto-pesquisar mais. Eu concordo com você. As pessoas entendem mais o que você está falando, né? Fala a mesma linguagem. A interlocução é mais tranquila. Eu não sei se eu posso comentar uma aqui agora. Não sei se eles vão fazer essa pergunta, mas eu aproveito. Tem uma série de perguntas aqui. Então, depois eu comento que vai entrar no mesmo assunto. Aí a gente já avança um pouquinho aqui. Qualquer coisa você não vai esquecer de falar para a gente. Né? Felicidade de morar aqui. O quê? Tá, daqui a pouco a gente volta aí. A verbetógrafa, Estrangeirismologia, página 32. Poderia aprofundar
o estar in love com o cosmos e sua vida em Foz do Iguaçu? Estar em love com o cosmos, a própria palavra fala, né? Em harmonia, em sintonia com o cosmos. Como eu acabei de falar, eu sempre usava essa expressão, buscar a energia do cosmos, receber a energia do cosmos. Então, eu estava sempre em harmonia com o cosmos, sempre gostei de fazer essa doação, de buscar essa energia. Eu coloquei nesse sentido. Estar em paz, em harmonia, em sincronicidade. Uhum. Agora, na parafatologia, página 33, penúltima linha, poderia dar detalhes sobre a convicção de o balneário energético CAEG ser réplica de comunidade extrafísica avançada? Ok. Eu vivi a síndrome do estrangeiro. Eu estudei no colégio de freira, então no estilo regime militar. Aí do colégio de freira vim para o espiritismo, do espiritismo o misticismo, e agora que eu estou vindo para cá, né? Então, na época que eu era... Acho que desde que eu me conheço por gente, quando eu morava numa fazenda, às vezes eu falava para o meu pai e para a minha mãe que eu sentia saudade, não sabia de onde e nem sabia de quem. E meu pai achava que eu estava louco, e me levava na fazenda do meu tio, que era irmão dele, que era espírita, para ver o que estava acontecendo, para eu falar uma coisa tão sem nexo para ele. Até para mim era sem nexo, porque eu não entendia, né? E sempre senti saudade, sempre. Mesmo quando eu fui no misticismo, passando por todo esse sincretismo, e não descobri. Quando eu coloquei o pé aqui, aí eu falei, eu achava que eu ia encontrar essa turma, esse grupo só depois que na época, eu desencarnasse, não falava de somava, né? Foi depois que eu desencarnar, eu vou encontrar essa comunidade, mas é lá do outro lado, não é aqui. E eu encontrei aqui, então, para mim, isso aqui é uma réplica de uma comunidade avançada. Maria Luísa, Fatologia, página 33, 10ª linha. Poderia aprofundar o ato de assumir e não sumir? Assumir e não sumir. É que eu demoro um pouquinho, porque eu tenho 30% de visão. Não, mas aí minha amparadora está ajudando aqui. Esse ato de assumir e não sumir, para mim, foi um divisor de águas. É aquela palavrinha, sabe, que o mágico fala, abracadabra? Uhum. Para mim não tem palavra que tem mais encanto do que essa. Eu fiz um laboratório que foi o de pensenologia. Nesse laboratório foi confirmado alguma coisa, foi uma clara audiência, e depois foi confirmado pelo professor Valdo algo muito importante que me deixou muito feliz. Então, e nisso ele virou com a mãozinha dele assim, menina, não suma, assuma. E eu nunca tinha escutado essa frase, né? Ela é pequenininha, para mim é a maior frase do mundo. Assuma. Aí ele falou o contrário, não suma, assuma. Assuma, não suma. Aí eu entendi, eu fiquei feliz da vida, eu acho que isso caiu a ficha, foi o abracadabra mesmo, foi a eureka. Né? Foi para mim, foi tudo nesse dia. Você assumiu a responsabilidade. Nossa, ali, né? Foi tão importante, que vai ser o nome do meu livro. Então, ele falou isso daí, isso aí para mim é a minha senha. Essa é a minha senha intermissível. São várias senhas, mas essa é a número 1. Muito bom. Em Exemplologia, página 35, final da primeira linha, poderia explicar o seu primeiro contato estabelecido com a Holopensene da Conscienciologia? O primeiro contato. Primeiro contato. Então, o primeiro contato foi quando eu vim, fiquei um mês aqui. Aí, gostei muito. Aqui é irresistível, o Holopensene daqui chama de volta, é igualzinho um imã. Fui para minha casa, já com ideia de vender tudo lá e vim morar para cá. Não consegui vender, mas eu não fiquei esperando, porque se eu ficasse esperando, eu estaria até hoje lá, não estaria aqui na Cognópolis. Aluguei lá, não aluguei, deixei tomando conta e estou esperando a venda para vir definitivo para cá. Então, esse é o meu primeiro contato. Contato com aqui, né? Com a CAEG.
Agora, com a Conscienciologia, quando você veio com a Conscienciologia, o primeiro contato com a Conscienciologia é outra coisa cômica também. Aconteceu que eu afastei 2 anos da Conscienciologia. Depois que eu afastei da Conscienciologia, houve uma abordagem uma abordagem mal feita, que eu considero um estrupo evolutivo, que me separou 2 anos da Conscienciologia e eu não dava brecha para nada. E eu me encapsulei, acho que eu não encapsulei sozinho, que eu não tive todo esse mérito, porque fiquei 1 ano e 8 meses afastada da Conscienciologia. E não dava brecha. E o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho, que é o que eu falei, que é o meu amparador intrafísico, né? Posso até falar o nome dele, é o Fritz Zelma, e ele sempre tentava falar alguma coisa, e eu não deixava. Eu nunca deixei. Eu falei, não, eu não quero saber de Conscienciologia, não quero saber de professor Valdo de Oliveira, Valdo Vieira, fica na sua, que eu fico na minha. E ele sempre... E ele sempre tentando fazer atares comigo, e eu não deixava. E um dia eu fui para a casa dele, eu precisei de um favor dele, e fui no sítio onde ele trabalha. Cheguei lá no escritório, e ele estava ouvindo a tertúlia. Eu falei, cheguei no horário errado, né? Pensei, tia, vem cá para você ver quem que é Valdo Vieira. Eu falei, não quero saber de Valdo Vieira não, Fritz Zelma. Deixa outra hora, eu vou lá conversar com a sua mulher, porque a mulher dele é minha comadre, né? Lá a gente não fala comadre, não, é comadre. Falei, eu vou lá conversar com a comadre, fica aí assistindo a sua aula. Não, tia, vem cá para você ver quem que é ele. E ele estava com a fala, essa hora. Na hora que eu olhei na internet, ele estava com a fala. E eu falei, nossa, ele é simpático, bonitão. Falei, só que ele parece transparente. Aí ele começou a rir, né? Falei, parece que o homem é transparente. Falei, por que ele está de branco, né? Eu sei que ele é médico, mas precisa ficar de branco aí. Aí ele, rapidinho, não, ele adotou isso e tal. Presta atenção. Eu falei, não quero prestar atenção, desculpa, mas não quero. E eu tenho um Merle na minha casa, que é de quase 1,70 m. E ele tem um cajado assim na mão, e na outra mão tem uma bola de cristal. Ainda falei para o meu sobrinho, olha, se eu não estivesse vendo aqui, se ele tivesse com o cajado na mão, e com a bola de cristal, eu ia falar que o meu Merle transferiu para cá, né? Teletransporte. Aí ele deu aquela risada e foi me atender. Eu falei, não, fica assistindo a sua aula. Eu não entendia nada de computador. Eu nunca tinha ligado um computador na minha vida, né? Eu só conseguia até pegar um computador, levar para um lado, para o outro estivesse desligado. E aí ele falou, tia, eu assisto a aula depois. Eu falei, você está mentindo, cara. Como é que você vai assistir depois que não está ao vivo aí? Tem um jeito de fazer. Eu falei, então tá bom. Aí o que aconteceu? Ele conversamos que tinha que conversar, eu vim embora. E ele não falou mais em Conscienciologia. Chegou em casa, isso no mesmo dia, ele levou 2 sacolas de tangerina, laranja, porque ele também mora no sítio, e levou, e chegou lá em casa. Na hora que ele chegou, ele passou a mão assim na cabeça. Tia, eu estou precisando de uma Recim, eu estou precisando de uma Ressex. Eu sabia o que ele estava falando, nunca tinha escutado. Eu sabia o que ele estava falando, mas falando, isso é de comer? Isso aí é de beber? Aonde que compra? Como é que se paga? O que é isso? Paga em moeda? Aí ele deu aquela risada, parecia que recebeu uma Consciex ali. Mas deu aquela gargalhada. Eu falei, olha, você vai desculpar, Fritz Zelma, deixa de ser proselitista, deixa de me persuadir, eu não quero saber de professor Valdo, não quero saber de Conscienciologia, não quero saber desses termos seus, não. Aí ele virou, fez assim na mesa, ó, de hoje em diante, tia, nunca mais eu falo para você, falo com você de Valdo Vieira, de professor Valdo e de Conscienciologia. Eu falei, ótimo, quer conversar de futebol? Eu não gosto, mas eu prefiro. Quer falar de política? Eu também não sou muito chegada, mas vamos, mas não venho falar de Conscienciologia. E fui dormir. Aí ele foi embora chateado. Tentei fazer um cafezinho, tentei agradar, ou ser bonzinho, né? Porque ele estava chateado. Fui dormir. Tem muita pergunta. Tem muita pergunta, mas se eu sair ser rápido. Abrevia um pouco aí, porque nós temos muitas perguntas. Tá? Aí tudo bem, chegou de manhãzinha, 6 horas da manhã, e eu acordo querendo saber quem que era o professor Valdo Vieira e o que era Conscienciologia. Eu falei, poxa, mas se eu chegar lá na casa do meu sobrinho 1 hora dessa, ele vai
surtar nele, já tem um ponto de safena, vai cair duro. Aí esperava, o relógio não passava, as horas não passavam, porque eu sabia que 7h30 ele já ia para o serviço. Passei na casa dele, 6h20, eu não aguentei, bati. Tia, você está aqui, aconteceu, quem morreu? A primeira pergunta, quem morreu, quem morreu? Eu falei, calma, está tudo tranquilo, e a mãe dele tem problema de diabetes, não estava legal. Eu falei, ele está pensando que a mãe dele, eu falei, não, tranquilo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Tia, fala a verdade, quem morreu? Eu falei, ninguém morreu, é eu que bati a cabeça mesmo. O que está acontecendo, tia? Eu falei, ó, não assusta não, mas eu quero saber o que você tem de Conscienciologia para me passar. Quê? Você está ficando louco? Eu acho que você bateu mesmo a cabeça, tia. Você querendo saber de Conscienciologia? Eu falei, quero. Aí foi a história que eu já comprei computador, ele baixou... Já fez um tanto de tertúlia, hoje, né? E foi muito assim que eu comecei. Tá, parabéns. Olha só, quem está agora mandando uma pergunta é a sua filha. Ai, que legal. E diz que tem orgulho de você, que gostaria de estar aqui presente, mas que não pôde estar, mas que te apoia em tudo. E a pergunta dela é, Efeitologia, página 34, quinta linha. Poderia explicar sobre o efeito da mudança de hábitos de maneira natural? Ok. Valeu, filhota. Sei que você está ligada aqui comigo. Agora a gente vai pedir para daqui para frente você ser mais... Porque tem muitas perguntas. A gente tem que dar conta de fazer essas perguntas aqui e ainda passar para o público aqui. Eu vou tentar. Vamos lá. O efeito de mudança de hábito de maneira natural. Ah, tá. Isso aqui tem relação com o Djalma. Primeira vez que eu cheguei aqui, depois de 4 dias, mais ou menos, eu encontrei com o Djalma aqui no caminho do tertuliário. E a gente, quando está no começo, fica muito curioso, né? Quer saber de tudo. Como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como é que você sente, como é que pode, como é que não é. E eu conversei, e peguei ele para Cristo. Ele ficou ali comigo 1h20 mais ou menos. E depois, na hora que eu olhei no relógio, eu falei, olha, desculpa, Djalma, te peguei para Cristo mesmo, e não era meu objetivo fazer isso. Ele falou, imagina, está tudo bem, tranquilo. E eu fiz o gesto. Sabe quando você coloca as 2 mãos? Namastê. Quer dizer, namastê, o meu Deus sauda o teu Deus. Ele olhou, começou a rir. Aí caiu a ficha, eu falei, olha, eu não falei nada, você não ouviu nada, eu não estou aqui, desculpe isso aí, né, com a maior vergonha, porque era natural. Então isso aí agora saiu de maneira natural. A gente não usa mais, eu não uso mais esse gesto, que era um gesto, um cumprimento místico. Então seria efeito da mudança de hábitos de maneira natural, é você substituir os hábitos que você tinha, mas naturalmente, sem nenhuma... sem forçar. Você vai caindo a ficha automaticamente, né? Que não forço, nem lembro que existia que eu fazia isso. Então, a veretógrafa, Fatologia, página 33, quarta linha. Poderia comentar o ato de fazer parte da brigada e falar um pouco mais a respeito deste fogo? Vou ler a seguinte para poder fazer aqui. É seu sobrinho aqui. Você menciona no seu verbete que o fator que te levou até Foz foram principalmente 3 metáforas. Fogueira, banho de loja e famoso soco na cara. Poderia falar sobre o que entende por banho de loja? Não precisa de contar a história toda que você já contou, é só falar o que você entende por banho de loja e falar por que você colocou essa expressão, o ato de fazer parte da brigada e falar um pouco mais a respeito do fogo. Então, a parte da brigada é fazer parte daqui, ser voluntário e trabalhar com garra, fazer uma coisa que você gosta e saber fazer atalhos, né? Se qualificar. Então, o ato de fazer parte da brigada é o que eu falei, na Consim, lá na Socim, quando é acionado um bombeiro, uma brigada, é para eliminar o fogo. Aqui é o contrário, é para jogar mais fogo nessa fogueira, né? A combustão da fogueira seria a Consim, os voluntários aqui, e jogar mais aquelas que estão predispostas, né? Que estão afim, que querem trabalhar. E os banhos de loja... os cursos, os banhos de loja, as dinâmicas. O estudo, a pesquisa. O holociclo, a holoteca. Aqui é um senhor banho de loja. Aqui é uma senhora loja. Para mim não tem igual.
Professora Maria Luísa, estudo e acompanho a Conscienciologia somente há 3 anos. Na Fatologia, página 33, 9ª linha, de baixo para cima, o vínculo com a Conscienciologia alinhado a gosto pessoal. Você já respondeu isso? Mas a gente vai ver o que ele quer aqui mais para a gente responder no foco dele. Gostaria de saber se é possível, eu não estando lúcido, ter feito acordo com o amparador, pois durante os dias úteis sempre acordo no mesmo horário, 3h da manhã e 37 minutos. Movimento energias e me projeto, às vezes lúcido, às vezes semilúcido, ficando cerca de 25 minutos prestando assistência. Nos finais de semana, o horário muda, pois tenho que fazer social com a família, etc. É possível ter acordo? Alguma dica do que ler ou assistir? Olha, eu não faço a TENEPS ainda, é meu sonho de consumo. É meu sonho de consumo começar a TENEPS. Não comecei porque eu não tenho uma casa própria aqui. Assim que eu tiver a minha casa ou alugar, eu vou começar a TENEPS. Mas esse trabalho de energia, eu sempre fiz, sempre deu resultado. Eu me sentia bastante fortalecida, porque é uma coisa que eu gostava. E essa assistência, eu trancava no quarto, às vezes era de manhã, às vezes era tarde, a hora que dava vontade, que eu percebia que eu tinha uma sinalética, eu até não usava o nome sinalética, eu usava sinal. Na hora que eu recebia o sinal, eu sabia que eu era para doar energia. Então, eu acho que o importante é você fazer, porque você está fazendo isso de verdade, você não está querendo ganhar um pedacinho do céu, você está fazendo porque você sente necessidade disso. Eu doava também energia, eu trabalhava com energia, você vê, a diferença é essa. Eu fiz o reiki. Teve uma época que eu trabalhei muito com reiki e eu achava incoerente quando o grupo que trabalhava com reiki achava que eu deveria cobrar. E segundo o reiki, por exemplo, é uma coisa, é um dom que você tem. Naquela época era assim que eu pensava. Se era um dom, se eu receber isso, então não tenho direito de cobrar. Então, quer dizer, você doa energia porque você quer, você não está cobrando, você está fazendo assistência na sua casa. Também é uma assistência que você está fazendo. Agora, Maria Luísa, aqui na Conscienciologia, a gente estuda muito seriamente essa questão. Por exemplo, uma pessoa que não está fazendo TENEPS ainda, não deve, por vários motivos, fixar um determinado horário. Mas por isso está para falando fazer horário esse trabalho de diferente. energia. Porque a gente não menospreza a força do assediador e nem menospreza a força do guia-cego. Então, eu até tenho experiência própria com isso. Nem sempre, sabe, esse banho de energia, esse horário certo, essa vontade de fazer assistência, nem sempre isso é advinda de um amparador técnico de função. O amparador técnico de função da TENEPS é preciso de você ter uma série de condições, aí tem que fazer um trato mesmo. Agora, não é sempre, a gente não está dizendo que no caso dele não seja, tá? Mas é preciso fazer pesquisa, anotar, ver as consequências, ver se ele tem, se ele amanhece bem, se ele tem assédio durante o dia, o que ele faz durante o dia, para poder estudar mais a técnica da TENEPS, para poder saber a origem dessa assistência, entendeu? E eu estou te falando isso com toda experiência, né? Porque eu também, como você, ainda borboletei bastante, então eu passei pela Umbanda Branca, essas coisas assim. Já tinha saído de lá há muito tempo e comecei a fazer a TENEPS, estudei, fiz curso para TENEPS, me aprofundei demais, assim, mas eu ainda assim, ainda tinha reflexos daqueles guias cegos na minha TENEPS até um certo período. Até que, fazendo consciencioterapia, eu rompi com isso, e aí sim eu consegui dar o salto para conseguir trabalhar com um amparador mais de técnico de função. Então, isso é muito sério. Por entendeu? isso que eu comentei. A gente tem, então, a gente tem vários trabalhos, assim, a gente não pode minimizar a força do assediador nem do guia cego.
Por isso tá? que eu Então a gente comentei não que o está maior dizendo... sonho de consumo era começar a ter NEPs. Eu acho que você está corretíssima. Mas eu tinha convicção quando eu fazia, que era uma coisa bem real, porque você sente, né? Eu acho que você está Percebe corretíssima aí de ter a sua casa, de procurar mudar, fazer suas reciclagens intrafísicas, porque assim, fazer esse trabalho de energia, mesmo com horário fixado, não garante nada. Você tem que ver qual é o esforço que você está fazendo das suas reciclagens íntimas, para você ter um rapport maior com os amparadores mais técnicos de função, mais cosmoéticos, né? Então, é uma série de coisas que você tem que fazer antes de assumir uma TENEPS assim, mais eficiente, assim, mais de ponta. A gente não está querendo dizer que o caso dessa pessoa que está perguntando não seja amparado, a gente só está chamando a atenção que essa pessoa tem que parar para fazer a análise, para fazer o estudo, a autopesquisa da própria situação. Certo? Tudo que é muito fácil, você tem que desconfiar. Entendeu? Muito fácil, você desconfia. Então, vamos lá. Professora Maria Luísa, Parafatologia, página 33. É mencionado a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo a harmonia holossomática e o contato com os amparadores extrafísicos. Poderia relatar como foi ou está sendo o seu processo de desenvolvimento do estado vibracional? Quais as maiores dificuldades e como as superou? Poderia relacionar domínio do EV e cumprimento da autoproexis? Olha, eu comecei a fazer o arco voltaico quando eu comecei a assistir as tertúlias, que é como eu falei, eu assistia uma cedo, uma tarde e uma noite, mas eu não aprendia... Arco voltaico ou EV? O EV. É o EV que ele está perguntando, está perguntando EV. Eu comecei a fazer o EV lá, mas eu não fazia correto. Aí eu fui no curso do... 40 manobras? Não, o CIP. CIP. O CIP aprendi a fazer o EV com mais força. Aí, quando eu vim para cá a primeira vez, eu estava tentando, conseguia fazer o EV, mas não era do jeito que eu estava imaginando. Aí foi numa tertúlia que o Felipe... Tertúlia não, numa dinâmica, que o professor Felipe Mansur trabalhava, que aí eu fiz o EV para valer o EV real. Aí decidi, em diante, não teve mais dificuldade para fazer. E o cumprimento da sua ProEx, como é que você está? Olha, a minha ProEx é não sair aqui da fogueira, não me afastar da fogueira, não me afastar da loja consciencial. Só esse verbete seu você já pode considerar uma vitoriosa e uma pessoa de vanguarda, porque tem muita gente que está mais de 20 anos na Conscienciologia que ainda não defendeu um verbete. Mas isso aqui é gostoso de falar, né, da resistibilidade daqui. Então não tem nada difícil. Vamos lá? Vamos. A verbetógrafa, Fatologia, página 33, sexta linha de baixo para cima. Poderia comentar o passado atuando no presente e o aceite no movimento presente na condição de prêmio evolutivo? Ok. O passado. O passadão, então eu sempre mexi com energia, com certeza que nesse passado agora eu estou mexendo. Então eu trouxe de lá. Só que eu não tinha teoria. Eu trabalhava, fazia a prática sem teoria, e eu chegando, vindo para cá, conhecendo, tendo acesso com a Conscienciologia, isso para mim foi um presente, o maior presente que eu recebi nessa existência, ter conhecido a Conscienciologia, aprender a trabalhar, aprender a fazer autopesquisa. Então, para mim, está sendo ótimo. Eu acho que é nesse sentido que eu coloquei. Em Efeitologia, página 34, final da primeira linha, poderia comentar o efeito intrafísico da assistência à consciência paraperceptiva? As experiências que eu tive aqui durante esse período de quase um mês, participando das dinâmicas, participando dos cursos, que foi o complementário, que foi só extrapolação, que eu fiquei de boca aberta, porque eu vejo, mas esporadicamente, eu vi esporadicamente. Então, lá no tertuliário, no complementário, foi fantástico. Foi uma experiência também que extrapolou. Depois foi 40 manobras, foi a mesma coisa. Na dinâmica, a mesma coisa.
Então, as experiências no intrafísico, você está fazendo essa assistência e você vendo o que está acontecendo, foi fantástico. A verbetógrafa poderia relatar sua experiência quando foi pela primeira vez aí no CIAE, que você já relatou, mas você pode falar alguma coisa pela segunda questão que ela coloca aqui. Pergunto isso porque tenciono ir também até aí. É uma pessoa que mora lá na sua cidade, Conceição dos Ouros. Então, você pode ajudá-la a ver... Você já contou a sua história, né? O que você pensa, o que você vivenciou aqui e tal. Mas você pode ajudá-la a preparar para vir para cá, porque ela tem intenção de vir. O que você pode ajudá-la? Faça as malas, com calma, tranquila, e pense uma coisa, que você tem que voltar, se você tiver que voltar, porque senão você larga de tudo e vem para cá, porque isso aqui é um balneário. Mas, falando sério, aqui é muito bom, a energia, o grupo daqui, como fala na mini tertúlia, que não é o tapete vermelho, agora é o tapete arco-íris, né? Aqui você será recebida com carinho, com mimo holossomático. Agora, você falou para mim, antes de começar a tertúlia, que uma das questões, assim, dos conceitos que mais te chama a atenção é a cosmoética. Você tem alguma dica, assim? Talvez seja a cosmoética que te mais chamou a atenção, te mais prendeu aqui, não foi isso, não? Foi, porque aquela história, você conhece o termo cosmo. E eu, por exemplo, jogar energia para os cosmos, buscar energia para o cosmos. E ética. Ética, você sempre ouviu essa palavra também, né? Ética profissional. Fulano tem ética, ciclano não tem ética. Cadê a ética de Bertrano? E quando fez essa junção cosmo, ética, que como você começa a refletir, você vai entender o que é cosmoética, que a cosmoética começa por você, para depois ir para o cosmo, então amplia a sua visão. Então, esse neologismo me ajudou muito. Eu acho que todos os neologismos daqui... Viu? Agora, pela tua experiência, Maria Luísa, o que ela poderia já planejar para chegar aqui e já fazer, pela sua experiência? Pois ela vem para cá, e não só ela, mas qualquer pessoa que queira vir para cá. Pela sua experiência, o que ela deve fazer primeiro? Deve fazer laboratório, deve fazer algum curso, deve vir para aqui para a tertúlia, deve ir lá para o holociclo? O que ela deve fazer primeiro? Eu acho que a primeira coisa é, como eu disse, eu estava com medo de sentir um peixe fora d'água. Se vier também sem curso, não vai morrer aqui não, porque aqui vai ter água para você. Mas fazer um curso, CIP, para você interagir mais um pouquinho, para você entender mais o neologismo, facilita mais. E chegando aqui, participar da dinâmica, da mini tertúlia, da tertúlia, mas curso e ler um pouquinho, né? Participar das tertúlias, isso aí ajuda. Talvez ler alguma coisa também, né? Eu estou pensando aqui naquele livro Nossa Evolução, não sei se você leu. Eu li o Nossa Evolução. Esse livro Nossa Evolução é um livro bem básico, é gostoso de ler e dá uma visão geral, uma visão panorâmica de toda a questão da conscienciologia. Eu acho que é um bom livro para você chegar aqui já não sentindo, como você fala, um peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Então tá bom. Mas chegando aqui, pode fazer laboratório. O laboratório é ótimo. E aqui a tertúlia, assistir mini tertúlia. A mini tertúlia. Então tá bom. Professora Maria Luísa, Fatologia, página 33, final da 8ª linha de baixo para cima. Poderia enfatizar a autopesquisa aplicada com vontade ferrenha? Essa autopesquisa com vontade ferrenha, ela é um pouco deprimente, contundente, mas fortaleceu muito a minha autopesquisa. Só vou comentar um pouquinho para que vocês possam me entender. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de dar presente. Aleatoriamente, não importa a idade, não importa a data, não importa o gênero. Eu sempre tive, para mim, ser prazeroso de fazer. E quando eu vim para cá, eu fui muito bem recebida por cada um dos colegas, fui muito recebida com muito carinho pelo professor Valdo. E a segunda vez, eu falei, vou levar um cachecol para a turminha lá. Tem mais 60 chegando.
eu trouxe um cachecol para todo mundo. Era igual? Era, mas cada um usa na dinâmica, usa no outro curso. Então eu falei, ninguém vai ficar uniformizado. E trouxe. Só que na hora que eu trouxe, eu comentei com um amigo meu. Eu falei, olha, eu estou indo para lá e estou levando isso aqui para eles. Eu acho que ele não vai ficar uniformizado, não. E tá, quê? Como que você faz um negócio desse? Você está comprando as pessoas lá? Que você goste de lá, tudo bem, mas não precisa comprar as pessoas. Aí eu levei um susto. Falei, comprando as pessoas? Mas nunca fiz isso com o objetivo de comprar. Nunca pensei nisso, em comprar. Aí tudo bem, vim embora chateado. Mas dei uma resposta para a pessoa. Eu falei, poxa, eu te comprei a vida inteira, comprei sua família, comprei seu filho, seus filhos, e agora eu com 60 anos, você vem falar que eu gosto de comprar. Pior é você que deixou-se comprar. E vim para cá. Aí não consegui conviver com isso. Procurei consciencioterapia, não tinha. Ia demorar. Consciencioterapia tinha que passar por um tempo. Era um mês, mais ou menos. Fui no Conselho Cobaia, ia demorar 15 dias. Para conversar com o professor Valdo, que ele trabalhava, ele atendia ali no holociclo, ia levar ainda uns 5 dias. E aquilo lá foi assediando, eu já estava entrando em alto assédio. Falei, puxa, mas será que eu compro? Se isso está me incomodando, então é sinal que eu estou comprando. Né? Se isso está me incomodando, e eu não conseguia, eu já estava perdendo noite de sono por causa disso. E um colega daqui, que já mora aqui há 10 anos, percebeu, fez uma leitura energética. Ô Maria Luísa, por que você está tão chateada? O que está acontecendo? Eu falei, umas bobeirinhas, isso, mas passa. Por que você não fala com o professor Valdo? Eu falei, mas como que eu vou falar com o professor Valdo? Ainda tem 5 dias para eu ir lá falar com ele ainda. Eu não vou aguentar. Pergunta lá na mini tertúlia. Eu falei, na mini tertúlia? Perde um montão de gente? Eu falei, eu não tenho coragem. Pergunta, senão você... Eu falei, mano. Aí fui para casa, isso aí foi à tarde, depois da tertúlia. Aí fui para casa e comecei a refletir sobre isso. Falei, eu vou ter coragem. Falei, poxa, se eu já levei um soco na cara do professor Mário de Oliveira, por que não levar um soco do chefão também, né? O que ele vai fazer? Vai mandar eu ir para holoteca, vai falar para eu ir para Consim Cobaia. Aí, resumindo, cheguei aqui e perguntei para ele na minha tertúlia. Eu levantei, na hora que deu chance, eu levantei 3 vezes para tentar, não conseguia. O cardiochakra disparava. Eu falei, eu não vou ter coragem, eu não vou ter coragem. Aí chamei o amparador. Eu falei, amparador, né? É o seguinte, me ajuda aqui, porque eu sei que o que ele vai mandar eu fazer, mas o negócio, o soco vai ser forte. Aí na hora que deu chance, eu levantei a mão. Falei, professor, eu não falei que era eu. Falei, professor, eu gostaria de saber de uma pessoa que gosta de dar presente assim aleatoriamente, para papai explicando. Eu acho que tem que falar rápido, né? Não sei falar muito rápido. Não precisa contar os detalhezinhos, assim. Aí, resumindo a história, então. Na hora que eu consegui falar para ele, eu falei para o amparador, eu recebi um jato de energia. Eu falei, olha, pelo tanto de energia, o soco vai ser forte, me ajuda aí, né? Aí ele respondeu, você assim. Eu falei, ai, no meio desse montão de gente, ele está falando que eu sou assim, né, que eu compro. Porque ele falou numa tertúlia que a personalidade não muda de uma hora para outra, o temperamento, né, não muda. Eu falei, então é sinal que eu comprei a vida inteira e continuo, vou ter que trabalhar isso. Aí ele falou, você é assim. Você sabe que você é uma doadora universal. Você sempre foi assim, não é dessa vida, ele fez assim, ó. E não é dessa existência, é de muitas e muitas que você traz. Esse ato seu, né? Foi como se tirasse uns 20 quilos das minhas costas. Então, isso daí me ajudou numa autopesquisa, porque eu não confiei naquilo que eu sabia. Que aquele rapaz que falou, ele só te ajudou a ficar pensando na questão, para depois você ter uma... Mas foi uma autopesquisa, então isso aí me ajudou muito. E eu agradeço, não fiquei magoada na época, hoje não. Eu até agradeço, senão não saberia isso. Você pode aprofundar aqui a retrocognição sadia, que está na Parafatologia, página 33, quinta linha. Final da quinta linha. Ok. Retrocognição sadia, eu já tive algumas retrocognição, uma sadia, outra não é sadia. Mas como é que você distancia, sem você entrar em mérito assim
de alguma experiência específica, como é que você identifica se uma retrocognição é sadia e quando é que ela não é? De um modo genérico, sem contar a experiência. Né? Eu vou contar a experiência um pedacinho para entender, senão não vou conseguir falar, né? A sadia, eu fiz uma... eu fiquei sabendo, fiz uma retro e fui num calabouço, pronto, vou comentar o mínimo. O mínimo. Fui num calabouço. E lá eu fiquei presa e bicho subindo, e eu sofrendo, ralando. Na hora que eu estou voltando para o corpo, aí eles me falam quem que é a pessoa. E eu tenho contato com a pessoa, trato com carinho, trato com o maior respeito o nível evolutivo, sei que a pessoa não está preparada para ouvir. Então, isso, para mim, é uma retrocognição sadia, porque eu aprendi a perdoar. Isso aí faz 20 anos, sou amiga dessa pessoa há muito tempo e não tenho revolta por isso. Interessante que você está contando, porque o conteúdo, às vezes, não é... O conteúdo é, você falou com bicho... Conflitante. Conflitante, mas a ideia é positiva, porque você saiu perdoando. E essa pessoa não tem estrutura para saber, então não adianta para que contar. Mas isso é interessante. Parafetologia, página 33, quinta linha de baixo para cima. Poderia comentar a otimização do uso da pré-cognição? Você falou da retro, agora ela está querendo... Da pré-cognição, ok. É que pré-cognição faz parte da minha vida, né? Eu sempre tive essas pré-cognição, só que eu não sabia trabalhar. Estou aprendendo a trabalhar mais aqui. Eu tenho várias. Vou contar uma só para entender como. Não dá tempo. Mas conta a essência, porque a gente tem muita pergunta aqui e o pessoal não perguntou você ainda. Mas conta, não vai deixar a gente... Porque senão eu não sei falar essa retrocognição. Mas conta só, não conta detalhes, conta só a essência do fato. Não, eu tenho uma amiga que precisava ir para a formatura da filha dela, que é médica, que ela estava formando em medicina. E estragou o carro dela. E eu ia lá, não deu para eu ir. Ela me ligou. Ô, Maria Luísa, eu estou com um probleminha no carro, que dá para você me emprestar o carro? Na hora que eu estava no telefone, eu vi o carro batido. Na hora que eu vi o carro batido, eu falei, ai, ela é evangélica. Se eu falasse para ela que eu vi o carro batido, ela não ia acreditar. Ela ia falar, ia brigar, ia aprontar um escândalo, né? Rodar a baiana. Eu falei, mas eu acho que eu não vi, não. A síndrome do bonzinho, que defendeu um verbete aqui, né, esses dias. A síndrome do bonzinho deixou e emprestei o carro. Aí, no outro dia, ela me liga. Olha, você quer vender seu carro? Eu falei, não, vou vender só, tem 2 anos de uso, vou vender só no final do ano. Que deu uma batidinha na porta. Eu falei, então o que eu vi era verdade. Aí passou no outro dia, ela ligou de novo. Olha, deu uma batidinha na traseira do carro. Eu falei, mas está tudo bem, vocês estão bem, não machucou ninguém? Não. No terceiro dia, ela liga de novo. Olha, vende o carro, meu irmão está querendo comprar. Eu falei, o que aconteceu? Está no ferro velho. A síndrome do bonzinho... Então, eu não queria, eu não sabia mexer. A mesma coisa, teve vários, eu comentei aqui com o professor Valdo. Então, aqui eu estou aprendendo a analisar essas coisas e caminhar de uma maneira mais correta. Então, agora outra pergunta. Em Citaciologia, página 32, final da 2ª linha, poderia comentar as frases do Einstein e do Voltaire? Saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. Isso é do Einstein. E a outra, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Essa é do Voltaire. Comenta rapidamente. Rapidinho. Então, é o que está na própria frase. Se é correto, você sabe que é correto e não faz, você está perdendo tempo. Você está jogando o seu tempo fora. E o outro aqui é um crescendo, né? Se você, por exemplo, você não consegue regredir, desde que a sua mente ela abre, você tem uma nova cognição, você tem um novo conhecimento, não tem jeito de você voltar atrás. Vai fazendo sinergismo positivo, né? Vai aumentando. Em Pensenologia, página 32, terceira linha de baixo para cima. O que caracteriza os hiperpensenes? Poderia exemplificar? Os hiperpensenes, quer dizer, o hiper é grande. Pensene é pensamento, sentimento e energia. Aqui a gente pensa grande. A gente não está pensando em ser CL nem serenão, mas está pensando em crescer aos pouquinhos, né? Aprender a trabalhar, pesquisar, fazer pesquisa,
a estudar, participar de cursos, participar de uma hora ser professor, outra hora ser aluno. Eu estou como professor aqui, mas eu sou mais aluno aqui do que professor. Então, isso daí é o que é o hiperpensene. Eu não sei falar rápido. Não, está ótimo, tá ótimo. Já respondeu. Rosa, só um acréscimo, com licença. É que as referências estão trocadas, essas duas frases que você citou agora há pouco. Essa da mente que se abre é do Einstein. Então, a outra seria do Voltaire. Ah, tá. As referências. A saber o que é correto e não fazer é falta de coragem, é do Voltaire. Isso. É isso? Tá bom, obrigada. E a outra, em seguida, é do Einstein. Tá bom, a mente obrigada. que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Tá, obrigada, tá? A gente vai rever isso. Deixa eu só terminar essa folha aqui, eu passo para vocês rapidamente, que ainda tem muita pergunta aqui. Nossa. Mas aí a Maria Luísa vai agora ajudar a gente a responder mais direto. Então, vamos lá. Na Fatologia, página 33, final da 7ª linha de baixo para cima, poderia discorrer sobre o respeito ao nível evolutivo de si próprio e dos outros? O respeito de si próprio e dos outros. Eu me respeito, eu sou aqui, estou nova, eu sou, que eu falo, eu brinco aqui com o grupo, que eu sou a velha nova. Eu sou a velha anacronêmica e sou nova na Conscienciologia. Então, mas eu me respeito e os colegas também me respeitam. Aqui tem gente que fala de cadeira, né? Olha a professora Rosa olhando aqui, tem muita gente que é velha na Conscienciologia e nova na idade, mais velha na Conscienciologia. Mas eles me respeitam. E respeitar o nível de evolutivo de cada um é isso. É o IPCOM respeitando quem está chegando agora, é quem está chegando agora respeitando o outro colega. É aquilo que você falou, né? Se você sabe que a pessoa tem um determinado nível evolutivo, que tem uma cognição, que não pode ou que não vai compreender uma coisa muito avançada, você vai aos pouquinhos com ela, senão você vai fazer um estupro evolutivo com ela, né? Então, essa aqui tem a ver com a não fazer estupro evolutivo. Então, é melhor você fazer uma omissão superavitária do que você fazer um estupro. Para a Fatologia, página 33, 6ª linha, poderia falar sobre a euforia mental somática transcendente? Como alcançá-la? Essa euforia... Essa aí é a mega euforização, né, eu acho. Transcendente é que tudo que aconteceu, as experiências que aconteceu comigo aqui, ela é difícil, até complicado de você passar para a pessoa, porque você tem que sentir, você tem que viver aquela experiência. E foi a experiência que eu passei lá com o professor quando ele atendia lá embaixo, foi a mega euforização aqui também, que eu participei na segunda vez que eu vim aqui, 3 vezes praticamente seguida da mega euforização. Então, são coisas que são transcendentes, que por mais que você queira, se tivesse tempo, não tem tempo. Não, a gente vai agora responder as perguntas e deixar alguns casos assim para o final. Então, a gente consegue chegar através das experimentações, né? Através da descranciologia, foi como eu cheguei aqui. Tá bom, agora vocês fazem a pergunta. Pode. Porque a gente tá... Marilux, tudo bem aí? É o seguinte, aqui na 5ª linha da Fatologia, de baixo para cima, Fatologia. você tem o silêncio falando mais alto, imbuído de passividade e serenismo. No teu caso aí, que eu sei que fala bastante, o que você acha? Isso é para você ou é só para o serenão? Valeu, Erlindo. É o seguinte, eu falo do silêncio falando... o silêncio falando mais alto, né? É porque é o seguinte, quando eu fui para lá, eu já fui com a ideia de vender tudo que eu tinha e investir aqui em Foz. Só que eu não estava conseguindo vender, até hoje eu não vendi. Mas eu estou na espera, né? Mas quando eu chegava lá, o meu mental soma vinha para cá. Eu ficava com os corpos lá e o mental soma aqui. Eu olhava no relógio, poxa, essa hora eu estaria na tertúlia, essa hora eu estaria na mini tertúlia, agora eu estaria fazendo uma dinâmica. E então eu ficava falando com meus botões, porque admiração e respeito, aquele binômio, eu não tinha, né? Nunca teve na minha vida, era só admiração, respeito não.
Então, o respeito era com meus botões, não né? é admiração, discordância. Discordância. Você então, tem que discordar porque você não concorda. Então, a discordância... Mas admirar aquilo. Mas a discordância era com meus botões. E na hora, aquela coisa, calma, fica tranquila, sossegada, se é lá a sua família, se lá é seu grupo, você vai chegar lá. Mas a vontade é de gritar, eu quero ir para lá, eu estou querendo ir, quero estar lá. Então, é nesse sentido de falar, o silêncio falando alto, porque era só eu comigo mesmo. Era com meus botões, eu gritava para os amparadores, para os amigos, eu quero ir para lá, não aguento ficar mais aqui. Agora, essa coisa é um pouco emocional, né, Maria Luísa? Porque você pode estar fazendo as recins aonde você estiver. Não precisa de estar aqui para fazer suas recins. Concorda? Eu concordo, mas aqui é um balneário. Aqui você está num ambiente mais otimizado e tal. Mas eu acho que você pode aproveitar, senão não existiria ninguém evoluía em outro lugar, com certeza. Daqui, né? Mas eu fiz um curso de ECP2, que foi lá em São Roque. Um colega viu comentando que eu estava vindo para cá. Aí ele virou e perguntou, olha, Maria Luísa, eu acho um absurdo você falar que tem vontade de ir para lá, sendo que você pode fazer tudo que você faz aqui, você pode fazer lá. Aí eu comentei com ele da mini tertúlia, comentei da tertúlia, de estar aqui dentro, comentei das dinâmicas, comentei dos cursos, a facilidade que tem para fazer curso. Aí eu falei, você conhece o CAEC? Você conhece Foz? Ele não. Eu falei, então é difícil de falar. Não, eu concordo porque com para você. quem conhece aqui, isso aqui é um balneário, você está andando, você está doando energia em qualidade, quantidade e profundidade. E você recebe energia aqui em quantidade, qualidade e profundidade. Então, aqui é um balneário, não tem como eu comparar concordo nesse sentido que eu falo. Eu concordo com você. Eu acho assim, que a pessoa que tem possibilidade de vir para cá, é claro, é muito mais otimizado. Nossa. Agora, quando você não está aqui por algum motivo, no caso que eu estou falando, é que você teve necessidade de voltar para vender as suas coisas lá. Aproveitar lá o momento de lá, estar lá inteira lá, para poder resolver as questões de lá, entendeu? Com certeza. Porque se você estiver lá com pensamento só aqui, você não vai acabar não resolvendo lá as coisas de lá. Com certeza, mas é o que eu falava, a vontade de estar aqui, eu queria vender para estar aqui, eu sou aposentada. Estou tranquila, eu minha concordo filha com já você, tem a vida dela independente. O que eu vou fazer lá? Eu quero estar aqui. Então, é nesse sentido, é ficar na fogueira. Tá bom, eu também concordo com você. Mais alguma pergunta, Nino? Não só se tem mais... Bom, não, a gente eu tem vou mais aproveitar mais uma aqui na 9ª linha da fatologia, a busca das respostas para as questões clássicas. De onde vim, onde estou, para onde vou. Quer dizer, Dom Covim, do Contor, como que é? Procovô. Então, essa é uma frase que o professor usava também, mas no mineirês, né? E é o mineirês dele que chama atenção. Porque da onde vim, todo mundo percebe. A gente deve ter vindo de um lugar que é mais ou menos semelhante aos gostos de hoje. Para onde eu estou, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo. E como eu vou voltar, para onde vou. Então, para você voltar, você vai depender do que você está fazendo agora. Mas o que chamava atenção é o jeito dele falar. Não covim, um cotô, pão covô. O mineirês chamou atenção, então eu coloquei mais nesse sentido, só para lembrar que, mesmo quem não tem uma noção da multidimensionalidade, ainda faz essa pergunta, onde que eu vim? Para onde que eu vou? A pessoa tem medo, né? Não tem segurança, não sabe o que acontece. Mas o que chamou atenção é nesse sentido, porque nós já... Essas perguntas são clássicas, até da filosofia e tal, mas aqui a Conscienciologia, a gente estuda exatamente essas respostas, né? Por isso que o livro Nossa Evolução é um livro importante, porque ele começa falando dessas perguntas clássicas e aí começa a responder de acordo com a nossa teoria aqui da Conscienciologia. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou focar só em duas, que acho que essas foram duas partes que me chamaram bem a atenção e que acho que resume o verbete. Você pode ir lá no detalhismo, na sinergismologia, falar um pouquinho sobre dois sinergismos, um no final da 2ª linha, que é o sinergismo Trafor-autoconfiança, e o próximo que é o sinergismo Megafoco-Pensene-inato. Você pode expandir eles relacionando com o tema do verbete? Ok. Douglas, eu pus no sentido que o Trafor, se você tem um Trafor e você tem autoconfiança nesse Trafor, você vai longe, né? A gente vai longe. A gente sente segurança.
Porque se você não está segura, você tem medo de tudo. Né? Eu pus nesse sentido do nem reconhece o trafor e autoconfiança. Nem reconhece o trafor. Nem reconhece o trafor, verdade. E o sinergismo, teoria e prática, não, qual? Não, é o megafoco Isso. e penseninato. Então, esse megafoco e penseninato, o meu megafoco é trabalhar com energia, sempre foi. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde criança eu fazia, eu deitava debaixo de uma paineira e já gostava de fazer isso, eu era fazendeira. Meu pai achava uma loucura aquilo lá. E trabalhar com energia ajudou você a recuperar cons? E eu gostava de trabalhar, e o PCNs inatos, então é por causa disso, é uma coisa que já vem comigo. Então, se é uma criança, nem sabe o que você está fazendo, e faz que você chega numa certa idade, aí você recupera os cons mesmo. Fala, poxa, se naquela época eu era criança e fazia isso, então já vem de muito tempo, não é de agora. Também tem outra visão, né, de que você tendo PCNs inatos, né, que você recupera cons aí. Se você consegue colocar aquilo tudo no megafoco, imagina quanto que você vai produzir, né, vai ter um sinergismo aí que é fantástico, né, de evolução. Entendi, mas como é que você consegue diferenciar o que é o pensene inato do que é o pensene automimético? Isso é uma coisa que eu tô o automimético pode ser inato também, né? Sim. Porque o automimético é aquele que você já tem vidas e vidas vindo com aquele pensene. De fato. Então, o tipo de inato, o automimético pode ser um tipo de inato. Né? A questão é pegar esse... Por isso que eu acho que o sinergismo dela é brilhante. Porque pega o pensene inato. Isso. Seja ele automimético ou não. Entendeu? Que normalmente vai ser, porque já é inato. Alguma coisa você já pensou antes. Né? Você está pensando de novo. Mas aí, quando você coloca o megafoco, aí é que organiza aquele pensene todo inato e você pega o prioritário. Entendi. Pelo menos assim que eu entendi. Né? Que aí o megafoco vai te dar o prioritário. Né? Professora Maria Luísa, binomiologia, página 34, final da penúltima linha. Poderia ampliar o binômio holossomático gratidão? Teria algum exemplo pessoal? Pensei, onde está? É na binomiologia. É o binômio holossomático. Tem alguma coisa aí que está... Mimo holossomático. Então faltou. E gratidão. O mimo holossomático eu pus aqui, os afins, né, se atraem. E como eu vim para cá, e eu tenho aquele hábito de fazer mimo, porque mimo para mim não é só pegar e dar um presente concreto. Mimo é um sorriso, mimo é um abraço, mimo você na TENEPS jogar uma energia para as pessoas que estão precisando. Então isso para mim tudo é mimo. Então esse mimo que está falando aqui, eu só tenho a gratidão pelo fato da teoria. Porque quando você tem prática, você não faz as coisas de uma maneira correta, né? Aqui eu aprendi muito, mas se eu contar as besteiras que eu fazia, em relação de ectoplasmia... Não precisa de contar as besteiras, eu quero que você conte uma coisa boa. O que você fez de bom, de mim? As besteiras que eu não sabia, eu não tinha problema de energia, não sabia como lidar com a coisa, eu achava que a bruxa estava solta, eu pegava um pau para acender a luz. Porque aquele dia que a bruxa estava solta, eu não podia mexer em nada. Eu escorregava, queimava a lâmpada, fazia café, caía. Mas queimar a lâmpada, às vezes, não é porque a bruxa está solta, não, porque você está com muita ectoplasmia mesmo. Então, mas eu não sabia disso. Eu falava, poxa, eu tenho que mentalizar, jogar energia. Hoje aqui, fazendo o curso de ectoplasmia, que é o segundo curso que eu estou fazendo, né? E participando aqui das dinâmicas, eu estou aprendendo muito. Os debates dos cursos é ótimo, o curso é ótimo, mas o debate em si é melhor do que o propriamente dito o trabalho em si, a dinâmica. Então, a sua experiência está ratificando uma coisa que a gente tem como princípio aqui, que é 1% de teoria, 99% de prática, mas que esse 1% de teoria é fundamental. Com certeza. Para a prática. Porque você vê que você tinha prática e esse 1% de teoria
é que vai te dar mais vigor, né, na prática daqui para frente. É bem importante. A verbetógrafa, Fatologia, página 33, terceira linha. Poderia aprofundar a intenção pessoal de não só receber, mas atuar junto aos amparadores e com passageiros evolutivos, tornando-se mini peça do maxi mecanismo? Ok. Então, quando eu vim para cá, eu atratorei tudo. Eu vinha na dinâmica de manhã da mini tertúlia, vinha na tertúlia à tarde, saía da tertúlia na dinâmica da tarde, saía da dinâmica da tarde, era o tempo de ir em casa tomar um banho e voltar para a dinâmica da noite. E a mini peça, como fala, é uma mini peça, então ela tem que estar bonitinha, limpinha, sem ferrugem, brilhando, para ajudar com os seus amparadores e ajudar junto com o grupo aqui. Então, já que você vai ajudar e quer ajudar, então não dê trabalho, né? Fique limpinha, por isso que eu atratorei tudo e por isso é essa vontade de participar de tudo e ajudar em tudo que for possível, que tiver no meu alcance, participar desse grupo. Professora Maria Luísa, Fatologia, página 33. Terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar a felicidade de ser você mesmo? A felicidade de ser você mesmo? É o que eu comentei logo no começo ali. Quando eu era espírita, eu fazia essas mentalizações que eu falei que eu trancava no quarto. E um belo dia, eu estava fazendo esse trabalho de mentalização e vi o rosto de Jesus. E naquela euforia, Nossa Senhora, meu Deus, estou vendo o rosto de Jesus, né? E passou 5 minutos, vi de novo, então eu não consegui trabalhar mais. A energia onde eu estava trabalhando parou. Fui conversar com a minha mãe estava dormindo. Eu falei, com quem? Eu tinha que falar com alguém que eu tinha visto o rosto de Jesus, né? Isso aí eu tinha que falar, eu tinha que soltar isso. Mas não achava ninguém. Aí encontrei um colega meu no outro dia, que estava passando perto de casa, eu falei para ele, olha, aconteceu isso, isso, isso. Quem é você? Como que você fala uma coisa dessa? Você não viu o rosto de Jesus? Se você visse o rosto de Jesus, você ficava cega. Enfim, me deixou abaixo de zero. Eu falei, poxa, quem viu fui eu, quem percebeu fui eu, quem levou a bronca fui eu. Voltei para casa, aí comecei a conversar com Jesus à noite. Falei, tá vendo? Se aparece, eu levo uma bronca, eu não sou humilde, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aí, resumindo a história, vou falar rápido. Passou, eu fui nessa época, eu fazia um trabalho, eu mexia com eventos, formatura. Eu fazia a formatura desde pré até uma graduação. Eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. Eu estava fazendo uma formatura, fazendo foto para uma formatura de identificação do Ango, que é em Pouso Alegre. Eu estava conversando com uma menina, esperando acontecer algo lá, e a menina, eu agradeci e falei, ó, tchau, boas energias. Ela virou, você é mística? Eu falei, mas por que você está falando se eu sou mística? É, porque você falou boas energias. Eu falei, não, está caindo muito livro na minha mão, mas ainda não conheço nada, não tenho contato com nenhum grupo de místico. Ah, aqui tem. Pá. Aí me passou o telefone, aí eu liguei para o pessoal. Na hora que eu liguei para o pessoal, naquele dia ia ter uma reunião. E eles me disseram, na hora lá, que havia me esperado há 5 meses. Eu, como que você me esperou há 5 meses? Ah, um mestre avisou. Falei, interessante. E antes de começar a reunião, eu falei para eles, olha, antes de começar a reunião propriamente dito, eu quero saber o que você me fala se eu falar que eu vi o rosto de Jesus e que eu vi o rosto desse mestre. Ué, um olhou para o outro e começou a rir. Eu falei, eu quero articulado, eu não quero só o sorriso é bom, mas fala, seja autêntico, doa o que doer. Para nós aqui é normal. Eu falei, então aqui é meu grupo. Aí foi que eu fui para o misticismo. Então a felicidade de ser olha só, você tá vendo mesmo, como é que precisa de discernimento? Precisa. É o mesmo raciocínio que você usou lá, você usou aqui. Lembra quando eu te perguntei? Então, é isso que é interessante. Você tem, eu acho que a gente tem que pensar aqui esse tipo de raciocínio da gente, né? Então, o mesmo raciocínio que você usou lá... Era falta de humildade. No outro era normal. Não, você usou o raciocínio de você poder falar o que você via
e que todo mundo achava que era normal. Você falou isso aqui também. Aqui eu gosto daqui porque eu posso falar o que eu vejo e todo mundo acha normal. Você lembra que você falou então, isso? Então, é isso que eu vou completar. A felicidade de ser você mesmo é de estar aqui, não precisa preocupar, não ter medo. Pois é, mas o que eu estou tentando te chamar, que você falou assim, ó, lá era um conjunto místico, que você falou, era um grupo místico, né? Nós aqui, nós temos a convicção de que a gente aqui faz pesquisa, a gente não é místico. Uhum. Mas eu estou chamando a atenção para você do raciocínio, você usou o mesmo raciocínio lá e está usando o mesmo raciocínio aqui. Então, se você ficou lá porque gostava de poder falar o que você estava vendo, ou seja, de certa forma, ser você mesma. Depois, quando você conheceu aqui, você também gostou, isso você falou no início da tertúlia, que você gostou, porque aqui você podia falar o que você via que todo mundo te entendia. O que diferencia uma coisa da outra? Aqui a gente faz pesquisa, lá era um grupo místico. Entendeu o que eu estou te perguntando? O que faz a diferença? Por que aqui você acha que você encontrou o seu verdadeiro eu? Porque aqui você trabalha muito em cima de autopesquisa e muita confirmação. Que não é só eu por exemplo, da clarividência. Não só eu que vejo, mas tem gente que vê a mesma coisa que eu estou vendo. Mas lá também. Mas lá não, eles não viram o rosto do quem eu vi, eles não estavam vendo. Então, acho que isso aí é relativo. Eu não estou entendendo o que você perguntou, então, Roger. Às vezes também apenas uma pessoa tem uma clarividência ou uma parapercepção, e às vezes tem várias parapercepções diferentes de um mesmo fenômeno. Então, como é que a gente consegue verificar qual delas pode ser válida e qual que não seria válida? A diferença... Eu acho que a gente relata o que a gente vê. Agora, a veracidade está em cada um, porque ninguém tem o objetivo aqui de falar uma coisa que não está vendo, né? Maria Luísa, então, o que eu estou tentando, eu não sei se eu vou conseguir me expressar melhor. Primeiro, eu queria que você visse o modo que você raciocina, entendeu? Você sempre espera a confirmação de fora. Aqui, qual é, pelo menos eu estou falando assim, o que eu estou vendo, qual é a atitude melhor daqui? Não é que o outro vai confirmar o que você está vendo, mas é você mesmo aqui, você tem uma base de estudo, uma base teórica para registrar tudo e fazer a própria autopesquisa. Então, você conclui por você mesma o que está acontecendo. Não precisa de ficar esperando só a confirmação. Mas aqui é o que eu falei, aqui facilita porque é a autopesquisa. Em tudo você está fazendo autopesquisa. Participando de uma tertúlia, você está fazendo autopesquisa. Você indo numa mini tertúlia, você está fazendo autopesquisa, está pesquisando em autopesquisa numa mini tertúlia, como aqui ou aqui, é fantástico. Tem tema que vai com aquilo que a gente gosta. Você aprende, você raciocina, fala, poxa, eu gostaria de fazer um verbete naquele estilo. Porque você gosta. Então, tudo aqui é autopesquisa. Mesmo em clarividência, clara audiência, você vai anotando coisa que eu não fazia, eu nunca fiz. É porque você tem que anotar tudo. Se eu soubesse da importância de marcar, eu fiz uma projeção um tempo atrás, que se eu soubesse como era importante, eu saberia que idioma que eu estava falando, porque hoje eu não falo idioma nenhum. Você quer ver uma coisa, por exemplo, esse rosto que você falou, que viu a fisionomia de Jesus, né? Você sabe que o Swedenborg fez isso também? Viu o Zéfiro e achou que era Jesus Cristo. Então, o seu cérebro físico, ele identifica padrão com os padrões que você já conhece. É a neologia. Então, às vezes, né? Então a figura lá pode não ser de tal pessoa, mas você, como o seu cérebro já tem aquele padrão de identificação, você olha aquilo e identifica ao seu modo, entendeu? Não. Então, é por isso que aqui a pesquisa pede, né, que a gente registre tudo, veja as consequências, vê o que você fez antes, vê o que está acontecendo depois, vê o que vai acontecer daqui a um tempo, para você depois sistematizar Então, aí é que tá, eu não tinha esse hábito, né? Mas o que eu chamei a atenção aqui, que eu quis dizer, que eu falei, é que a pessoa falar que é falta de humildade. Ué, se você conversava com Jesus mentalmente, se era teu amigo, por que ele não pode aparecer? Mas olha só, o que a gente está tentando falar que não é... A questão não é se foi Jesus, se não é essa questão, entendeu? Então, mas eu estou falando que aqui, se você tivesse o hábito
de fazer que nem eu, se eu tivesse o hábito de ficar anotando, Aí você facilitaria isso, tudo para mim. facilitaria tudo. Eu nunca tive esse hábito. Eu comecei aqui, ainda não faço direito ainda. Você quer falar alguma coisa? É bem por aí, que era a criação da própria sinalética pessoal. Que às vezes você tem um determinado sinal parapsíquico. Ah, eu percebi isso, eu senti isso, eu vi uma imagem, eu senti um cheiro, eu senti um comichão em uma orelha, alguma coisa. Você anota, como você falou, né? Aí daqui a 3 meses, opa, tive o mesmo sinal. Qual contexto que estava? Aí você anota o contexto. Quais pessoas que estavam? Você anota as pessoas. E tenta identificar o que é aquilo, levantar uma hipótese. Daqui a 1 ano e meio, você tem o mesmo sinal. E conforme os anos passam, você vai tendo aquela categorização, aquela taxonomia das parapercepções, e com base nela você tira uma conclusão. Então, olha, eu acho então que isso daqui tende a ser esse sinal. Acho que significa isso. Para nas próximas vezes, você teve aquele sinal, olha, isso é tal coisa. Você já tem a tua sinalética desenvolvida. Acho que é esse o critério científico da análise das parapercepções. E não de chegar e simplesmente compartilhar, né? Olha, eu vi isso, eu também, que legal. Mas a mesologia, na época, eu não conhecia a conscienciologia. Não, gente. tudo bem. Não, Então, tudo bem, a com gente não está te recriminando, não. A gente só está deixando claro para as pessoas que estão ouvindo a gente que, assim, ó, tem pessoas que são novas, que nunca tiveram contato com a conscienciologia. Então, a gente está deixando só claro, entendeu, Maria Luísa? A gente não está fazendo nenhum tipo de crítica severa, você, nada disso não. A gente só está clareando as coisas aqui para quem está ouvindo a gente. Então, imagina agora uma pessoa porque, acessando isso que você está falando, que possa trabalhar isso desde agora. Porque se eu tivesse trabalhado desde o começo, que tivesse esse conceito... é isso que a gente tem que deixar claro para todo mundo, porque o raciocínio tem que ser o da pesquisa. Outra coisa também, a gente trabalha muito aqui que o fenômeno em si não tem a menor importância. O que importa é o conteúdo do fenômeno. A gente até considera o conteúdo e a caixa, a moldura, igual um quadro, né? Então tem a moldura, que seria o fenômeno em si, e o quadro que está pintado ali, que é o conteúdo. Então, para nós aqui, é óbvio que a gente gosta, né, de vivenciar um fenômeno. Mas o fenômeno em si, por ele mesmo, não tem problema se eu ouvir alguma coisa, se eu vi. Esse não é o problema. Qual é a mensagem daquilo? É isso que importa, entendeu? Então, assim, por isso de repente você vendo a mesma... você mesmo estar aqui e aprender a trabalhar. Então, você vendo essa figura, eu posso ter visto a mesma figura, o que significa aquela figura para você e a figura para mim? Por exemplo, com a questão da sinalética, eu recebo um banho de energia. Esse banho de energia foi de amparador ou foi de assediador? Eu é que tenho que estudar. Porque a gente não pode, volto a falar, a gente não pode menosprezar a força do assediador. E banho de energia, eu estou falando para você, porque tem muita gente até na comunidade que acha, recebi um banho de energia agora. E você olha para a pessoa teve uma emoção ali, entendeu? Então não foi banho de energia, foi a emoção que ela sentiu. E aí aquela emoção, foi amparador, foi guia cego, foi o que ela teve, entendeu? Então é isso que a gente está falando, é o conteúdo do fenômeno que importa para a gente. Com certeza, não. Certo? Então, assim, eu estou falando para você que você é a verbetógrafa, mas a gente está clareando aí para todo mundo que está ouvindo, tá? Temos aqui mais 3 perguntas, vamos tentar ver se a gente tem 6 minutos só. Professora Maria Luísa, parafatologia, página 33, 6ª linha, de baixo para cima, poderia exemplificar o fenômeno da ectoplasmia direcionado sistematicamente para a doação universal? Como funciona a doação universal? Então, como eu falei, eu não entendia nada de ectoplasmia. Quando eu vim para cá, que eu entendi o que é ectoplasmia, com a primeira visita que eu com o professor Valdo, quando ele atendia lá embaixo no Locico. E eu fiquei abismada, falei, poxa, sei que todo mundo tem energia, mas do jeito que o professor falou, está diferente, e comecei a pesquisar. Aí foi que eu falei que eu conversei com o Djalma 1h30, 1h20, pegando ele para Cristo, conversa com um, conversa com outro. Aí eu fui descobrindo o que é ectoplasmia, o que você pode trabalhar com ectoplasmia.
Tanto é que eu participo da dinâmica de paracirurgia aqui. Isso é uma doação fraterna, quer dizer, é uma empatia. Você doa essa energia porque você quer, você doa com as duas mãos. Não é aquela energia que você doa, uma estende a outra, e com a outra você fala, eu dou, mas se você não melhorar, eu não dou mais. Igualzinho a família faz, né? Eu te dou esse brinquedo, mas você tem que tirar nota boa, você tem que fazer isso, você tem que emagrecer, você tem que estar aquilo. Então, em questão é uma troca, não é doação, é uma né? troca. E essa energia de ectoplasmia não é troca, você doa porque você quer, é universal, porque de uma maneira geral você não está nem sabendo para quem que você está doando essa energia. Então você não sabe se é uma criança, se é um velho, se é um adulto, se não sabe a arritmia, não sabe nada. Então você doa porque você quer que a pessoa melhore. Então é nesse sentido que eu coloquei isso. Ótimo. Efeitologia, página 34, segunda linha. Poderia discorrer sobre o efeito de sempre querer saber mais? Isso é ótimo, isso é a sua cara, Maria. O efeito de querer saber mais é isso que a gente estava falando agora há pouco, que a professora Rosa estava comentando. Se você sabe uma coisinha, você quer saber mais. Na hora que você sabe mais, você quer. Poxa, eu, por exemplo, da ectoplasmia, falando da ectoplasmia, agora eu sei a facilidade, como é mais fácil de ajudar, tendo a teoria. Então, querer saber mais aqui no sentido, eu coloquei de teoria. Então, você quer saber mais, porque você pode ajudar mais. Resumindo isso daí, você pode trabalhar mais. É nesse sentido. A teoria sozinha não resolve, não mas resolve. Aí você está com as duas coisas, né? Você está com a prática e com a teoria. E aí Mas a teoria qualifica a prática, né? Muito bom. A verbetógrafa, parafatologia, página 34, segunda linha. Poderia comentar sobre a clareaudiência vivenciada em laboratório, seguida de confirmação dos compassageiros evolutivos de pacto feito no curso intermissivo? Ok. Eu estava querendo, a primeira vez que eu vim aqui, conhecer um pouquinho de tudo, né? Participar das fogueiras, participar dos banhos de loja, e fui procurar um laboratório. E dentre tantos laboratórios que tem aqui, cada um melhor do que o outro, né? Eu não sabia o qual pegar, aí fui pelo nome, falei, estou precisando de pensar, é no Pensenologia mesmo que eu vou. Aí, nesse Pensenologia, é um lugar otimizado, que facilita você trabalhar os pensenes. E o que eu estava refletindo? Por que eu estava gostando tanto desse grupo? Que eu não estava entendendo por quê. Aí eu fui lá, fiquei lá refletindo sobre isso. Daqui a um pouquinho eu ouvi. Seu grupo. Eu falei, mas meu grupo? Eu falei, eu não estou ouvindo direito, né? Fala mais um pouco. Eu estou fraquinha na clareaudiência. Passou um pouquinho, família. E eu saí de lá, não comentei com ninguém, porque eu também não entendi direito. E eu olhava aqui no tertuliário para um lado, olhava para o outro, é um que sorria. Eu falei, será que isso aqui faz parte do meu grupo? Será que o outro faz parte do meu grupo? Porque eu não tinha conceito dessa família evolutiva tão grande. Segundo o Espiritismo e o Misticismo, era uma família pequena, que eu poderia encontrar alguns aqui agora nessa vivência. E não comentei com ninguém, mas eu olhava toda hora para um e para outro e não sabia definir. E quando eu fui falar com o professor Valdo, depois de uma semana, no segundo dia, aí que eu comentei com ele que eu ouvi isso, antes de eu falar, foi a senha que ele me falou. Menina, não suma, assuma, este é seu grupo, esta é sua família evolutiva. Então eu nem abri a boca para falar, eu queria perguntar para ele o que eu tinha ouvido lá. Aí ele já me responde dessa maneira. Então, a vivência para mim foi ótima. Então, essa confirmação foi ele falando que aqui era o meu grupo, que esta era a minha família. Ele falou que sabia que eu estava sentindo. Aí já vem o transcendental, que eu falei que não tem jeito de explicar, que é difícil, né, de falar sobre uma coisa tão profunda que vem lá do âmago. Mas é isso daí, não suma, assuma. Maria Luísa, a gente também acha que você não deve sumir, você deve assumir vários outros verbetes, porque o nosso tempo já está esgotado aqui, porque lá está atrasado, estou me guiando por aqui.
o nosso tempo já terminou, vocês perceberam, né? A gente ficaria aqui contando os causos da Maria Luísa direto, né? Como uma boa mineira, tem muito causa para contar. Uai. Mas a gente aguarda, então, os outros verbetes. Não suma, assuma os outros verbetes, tá bom? Valeu, obrigado, professora. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, né? Agradecemos muito aqui todo o pessoal que mandou de fora aqui, dos tertulianos, todas as perguntas. Nós tivemos, como eu falei no início, mais 6 perguntas ou mais do pessoal lá da sociedade lá, né? E passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Silvia com o curso Etnia Cigana. Boa tarde a todos. Venho convidá-los para o curso Etnia Cigana, da professora Nália Maia. O estudo da origem, vida, crenças e tradições do povo cigano. Os temas principais que serão abordados no curso são identificação dos costumes, crenças, leis e tradições, compreensão da diversidade cultural, promoção do exercício da liderança interassistencial, apresentação dos resultados da autopesquisa seriexológica, paralelo do parapsiquismo cigano com o autoevolutivo. Data dia 13 de abril de 2014, no próximo final de semana, será num único dia, das 8h30 às 18 horas, na sede da ACIP, telefone 45 2102 1421. Convido a todos que revejam, né, até que ponto nós temos ainda alguns traços, algumas crenças, né, alguns trafores ou trafais, algumas identificações com a cultura cigana. E a importância de estudar, até porque nós não sabemos se esse é o nosso grupo, né, do qual iremos fazer o resgate lá na baratrosfera. Então é preciso estudar, é preciso conhecer, identificar e até superar alguns traços, se for o caso. Muito obrigada a todas. Para amanhã, teremos o verbete Senso de Autodoação Cosmoética, especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.